nome é Josué Eusébio, estou falando em nome do Instituto Histórico de Caruaru. Como todo ano acontece, estamos participando das atividades da Semana do Patrimônio de Pernambuco. E, portanto, essa parceria que tem acontecido há alguns anos, este ano vamos evidenciar o patrimônio arquitetônico de Caruaru. Em alguns aspectos, vamos falar somente sobre a Igreja da Conceição, sobre o Palácio Episcopal, sobre o Cemitério São Roque, a estação ferroviária e o complexo arquitetônico da Fábrica Caruá. E aí cada elemento desse será explicado de forma separada. O Instituto Histórico de Caruaru, buscando responder e corresponder ao chamamento da 13ª Semana do Patrimônio Cultural de Pernambuco, a partir do título, que nos agradou, vamos divulgar um pouco do patrimônio arquitetônico de nossa cidade. Ao mesmo tempo, o Instituto Histórico se apresentará como um instrumento de proteção desse mesmo patrimônio. Foi dentro desse espírito que a equipe dos núcleos de atividades do Instituto escolheu o prédio da Igreja de Nossa Senhora da Conceição para evidenciar sua arquitetura, algumas curiosidades e também sua importância na história de Caruaru. A imagem que vemos projetada é da Igreja de Nossa Senhora da Conceição na atualidade. Foto tirada em 1992. É a mais antiga edificação existente na cidade. Surgiu nesse local em forma de uma capela simples e o início dessa história remonta ao ano de 1781, quando o fazendeiro José Rodrigues de Jesus requereu licença para sua construção. A bênção inaugural foi com a primeira missa solenemente realizada a 5 de outubro de 1782. Não há registros da técnica utilizada na construção original da capela, que pode ter sido de taipa. E, por dedução, era bem menor, simplória, do tipo votiva. Chamamos a atenção para a ilustração, mostrando uma pequena capela com apenas uma porta na frente, na porta frontal, e esse tipo de capela não havia sacristia composta. Mas, pela prática de separação entre o celebrante e os presentes, na hora da missa, deveria, no seu interior, ter separado a capela-mor e o corpo central. Detalhe que o desenho não destaca. Mais de um século depois de sua inauguração, surgiu em frente da capela uma feira, hoje muito conhecida e registrada como patrimônio cultural imaterial brasileiro. Conforme vemos na fotografia, as transformações que a igreja sofreu apresenta aí uma torre, aonde em 1883 foi afixado o sino. A capela já apresenta 3 portas na frente, algumas janelas laterais, e é importante destacar as características do telhado da igreja. Conforme a foto evidencia, tudo ao redor da igreja, do seu entorno, a cidade, a vila, o lugar está crescendo. Já temos uma rua, por trás da igreja vários outros prédios, ao lado da igreja, onde hoje é o Pátio da Conceição, também contém construções. E a feira, que essa fotografia deve ter sido tirada num dia de feira, logicamente, que está muito evidenciado. Então, é assim que a gente tem a primeira foto da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, provavelmente no início do século XX. Dando sequência,
A foto que se vê coloca em evidência a Santa Nossa Senhora da Conceição, que é uma folha de isopor afixada no telhado da capela, que foi pintado pela pintora Luísa Maciel. Então, essa é uma prova da descaracterização do interior da igreja. Na outra fotografia, podemos verificar que a segunda torre, segundo as fontes consultadas, em 1907, ela aparece com essas transformações. Inclusive a mudança do telhado, já não tem mais aqueles 3 patamares. E o crescimento do entorno da igreja é evidente. Do mesmo jeito que a foto que se segue, o destaque é para a arquitetura da época. A gente vê a igreja no fundo e a rua 15 de Novembro com os casarios com características coloniais. Então, infelizmente, não temos quase nada dessa época de pé. Da mesma forma, vamos nessa outra foto evidenciar a praça, a largura da rua em frente à igreja. Tudo parecia grandioso. E aqui demonstra que houve uma preocupação da administração pública com a arborização. Existe plantado bem no meio da avenida árvores que ainda estão pequenas. Outras intervenções foram feitas, algumas desastrosas, como a construção de um apartamento para o pároco nos fundos do templo, que acabou por danificar o altar-mor, tirando-lhe a profundidade e os adornos originais, bem como a retirada do forro de madeira com a pintura da imagem da Virgem da Conceição. Essa foto demonstra, mais uma vez, né, de um tempo mais recente, como a capela está, né, é o centro principal da cidade de Caruaru, no lugar da feira. Novamente a gente vê a Igreja da Conceição com uma fotografia no sentido contrário, no sentido leste para o oeste, como quem vai para o bairro São Francisco. Então, a Praça Coronel João Guilherme e a Rua 15 de Novembro vai para o infinito. E vemos um pedacinho da Rua 7 de Setembro e a lateral direita da Igreja da Conceição. Da mesma forma que a foto abaixo, a gente já vê o mundo moderno com a moto e depois a igreja com as características e a sua, né, singeleza, porque nada de ornamental, né, a coloca, a não ser a própria arquitetura. É uma foto provavelmente dos anos 60. Num dia de feira, outra foto também dos anos 60 mostra já uma foto colorida, que tem a característica de ter sido colorida de forma artificial, mas apresenta todas as toldas com o seu colorido e a igreja também no mesmo ângulo da anterior. Novamente voltamos à imagem da foto primeira dessa nossa fala, que está onde está enterrado os restos mortais de José Rodrigues de Jesus, que faleceu em 1820. Também tem outras lápides no interior dessa capela. Em 18 de maio de 2007, através do decreto 036, foi tombada como patrimônio histórico e cultural de Caruaru, pelo governo municipal, como parte das comemorações do sexcentenário da cidade, ocasião também em que a diocese promoveu a restauração da imagem portuguesa e de madeira de Nossa Senhora da Conceição, conforme podemos, né, verificar na foto que segue. Os detalhes do colorido da foto, né,
da Santa, é necessário que haja uma visita lá para se observar mais de perto. A Fazenda Caruaru testemunhou que, no entorno da capela, surgiu um arruado, de início, depois virou povoado, tornou-se vila e depois cidade. Assim, é justo considerar que o marco zero de Caruaru é, de fato, naquele espaço. Preservar essa igreja é assegurar às gerações futuras o direito de conhecer parte importante da evolução urbana da cidade, vez que se trata da única edificação remanescente do século XVIII, que, embora tenha sofrido ampliações e modificações na sua arquitetura, mas está lá, no mesmo lugar. Ao longo dos seus 238 anos, o entorno dessa igreja foi palco e cenário de inúmeros acontecimentos. Esses acontecimentos teve caráter religioso, festivo, político, socioeconômico e cultural, sendo protagonizados por caruaruenses e muitas personagens regionais, estaduais e até figuras nacionais. Assim, terminando a nossa fala, queremos evocar os caruaruenses que ainda não conhecem de perto e os visitantes que vêm a Caruaru visitar a Igreja de Nossa Senhora da Conceição para observar e perceber isso que estamos dizendo sobre ela.